narigudo, uso óculos, estou vestindo uma camiseta xadrez, calça jeans. Algumas amigas minhas falaram que a gente devia se descrever como a gente se vê. E eu ia falar moreno, alto, bonito e sensual, mas olha que, tá vendo? Ia gerar esse motivo aqui, então eu prefiro falar a verdade para vocês. E a gente está fazendo o que aqui? A gente está fazendo a live com o Haverim, transformando vidas. A gente tem tanta coisa boa para contar, tem tanto depoimento que a gente vai ver aqui. Nós estamos com o Jacques, que é o presidente atual do Haverim, a Esther, que é a presidente do conselho, a Deb, que é a gestora do dia a dia, que está lá fazendo tudo acontecer, e o Joseph, que é o nosso conselheiro, que coloca o nosso pé no chão. Né? É o cara que a gente está lá viajando, pensando um monte de coisa, ele fala, opa, volta tudo aqui e vamos voltar. E antes de começar a nossa live, a gente quer apresentar para vocês um poema. E o poema, a gente teve a grata surpresa de o Ilan falar para nós. Então eu vou colocar aqui antes da gente voltar no nosso encontro. Amo, porque vou para outros lados, mas é certo que vos amo. Nem sempre os que estão mais perto fazem melhor companhia, mesmo com o sol encoberto, todos sabem quanto é dia. Pelo vosso campo imenso, vou cortando meus atalhos, por vosso amor é que penso e me dou tantos trabalhos. Não condeneis por enquanto minha rebelde maneira, para libertar-me tanto, fico vossa prisioneira. Por mais que longe pareça, ides na minha lembrança, ides na minha cabeça, valei a minha esperança. Gostoso, né? Profundo. A gente passaria um programa falando só sobre o poema da Cecília Meirelles, né? Com certeza. Muito bom. E acho que antes de eu provocar vocês, eu quero fazer uma chamada aqui. Gente, dia 30 de novembro é o dia de doar. E põe a mão na consciência. Não é só doar recurso, é doar tempo, é se doar para qualquer causa que você acredite. E o que eu quero convidar vocês? A olharem o nosso code aqui, QR Code, né, o nome chique, ou fazer um Pix. E se você ainda quer fazer de outra maneira, tem o nosso link para acessar a nossa página do Haverim. O Pix é o nosso CNPJ 07001 031/1000, ao contrário 06. E o haverim.org.br/doações, você encontra a gente lá. Lembrando que o doações é sem o C cedilha e sem o acento. E antes de começar, Deb, que a gente vai mudar esse ano. Em vez da gente apresentar a história do Haverim para você que está escutando a gente vai fazer diferente. Nós vamos ouvir um depoimento de uma pessoa que é muito relevante para o que o Haverim tem de legado nesse todo tempo, mas a gente não vai contar a história, nós vamos deixar vocês esperando, nós vamos falar das nossas realizações. Temos muito orgulho de falar os nossos números, então espera um pouquinho aí. Boa noite a todos. Como presidente da Hebraica, eu quero trazer uma mensagem para vocês, uma mensagem de otimismo e de transformação, para que a gente sempre esteja refletindo a enorme importância que o Haverim tem para a nossa sociedade. Nós aqui na Hebraica, que hospedamos o Haverim desde a sua formação, temos uma honra muito grande de ter a instituição aqui perto da gente e poder colaborar e poder fazer com que essa convivência dos que participam do Haverim com os nossos sócios seja sempre muito feliz e muito importante para as duas partes. A gente tem um amor enorme por essa instituição e por todos os diretores que têm esse trabalho voluntário tão bonito, e tenham a certeza que o Haverim vai estar sempre aqui na Hebraica respeitado e, sem dúvida nenhuma, com o seu trabalho glorificado aqui dentro. Nós vamos estar fazendo o nosso máximo e tudo que está ao nosso alcance para que essa entidade tão bonita e tão importante da nossa comunidade prossiga no atendimento das pessoas e na transformação delas, que é o que é mais importante, com seus passeios, com a convivência, com os cursos, com tudo de bom que se traz para essas pessoas
para que elas possam conviver cada vez mais em mais harmonia. Um abraço a todos e bom evento. Gostoso, né? Acho que é gostoso quando a gente vê um depoimento assim. Belo depoimento. Né? Acho que deve passar aqui na cabeça quanto a gente já caminhou, né? E o quanto a gente tem por caminhar, e o quanto a gente acredita, quando a gente acredita, né? E como eu prometi para vocês, eu não vou contar ainda a nossa história, né? Eu vou segurar mais um pouquinho, Esther, eu vou segurar. Nós queremos falar das nossas ações, das nossas realizações. Ano difícil, anos difíceis, né? E aí eu já te pergunto, traz uma reflexão pra gente de 2021, 2020 até, né? Porque a gente tá aí parado no online e as pessoas não imaginam o dia a dia como é. Traz pra gente os números, conta esses desafios, Deb. Então, na verdade, parado a gente não tá, né? A gente continuou. Então, o ano passado, a gente Deb, ainda... lembra de se descrever. É verdade, esqueci de me descrever. Bom, eu... Combinamos várias vezes! Eu sou Só para lembrar, bem foi branquinha. proposital. Sou bem branquinha, hoje eu tenho cabelo liso, tenho olhos castanhos, tenho bastante sardinhas, eu tô com uma regata com um desenho preto, bege e lilás de fundo branco e uma calça preta. Então vamos lá. A gente em 2020 ainda estava no presencial, quando as nossas vidas eram normais ainda, fazendo atividades na Hebraica, nossa casa, e também oficinas. A gente ainda podia ir em parques, em teatros, quando tudo fechou. Quando tudo fechou, a gente resolveu se reinventar. Então, trouxemos tudo para o online. A gente não ficou sem atendimento nem um dia. A gente continuou direto. Os nossos 40 participantes, e que nesses 2 anos cresceu para 44. Então, mesmo online, a gente cresceu o número de participantes. E a gente também atende todas as famílias, a sociedade. A gente afeta aí pelo menos 250 pessoas no nosso dia a dia, né? As atividades permaneceram, então todos os sábados e domingos a gente tem atividades para os nossos participantes sempre. A gente dividiu em pequenos grupos, a gente mudou a estratégia para que eles pudessem ser acolhidos. Aquele que não consegue estar num grupo no online, ele está no individual. Então cada um participa do seu jeito. Eu vou te cortar. Para quem gosta de número, crescemos 10% em atendimento, né? E a gente teve aí neste ano agora de 2021, 4.703 atendimentos, entre atividades, entre oficinas, entre o serviço social, atendimento à família. Então assim, a gente teve aí um número grande. Produção, agora é aquela hora da palma, né? Devia subir a palma agora, né, produção? Porque 4.200 atendimentos. 4.700 atendimentos, por favor, né, produção? Mas eu acho que tem um dado importante, nós saímos de São Paulo. É verdade. A gente Nós agora saímos tem... dos locais, né? A gente atende até Curitiba agora, né? E a gente está aberto, porque no online a gente pode atender o mundo, não é nem só o Brasil. A gente teve visita de gente de Israel, dos Estados Unidos, que veio para Pensando pelo copo cheio, abrimos para mais oportunidades. E aí é a provocação. Quando você falou que a gente teve que se reinventar, a gente pensou em olhar o copo cheio. A gente não parou e falou, ó, vida aos céus, o que eu vou fazer? Né? E o se reinventar, o quanto é desafiador quando você olha para uma... A gente vai falar disso, uma sociedade, qual é o desafio de incluir, como é que a sociedade vai ser inclusiva. Você tá com essa bola aí? Deixa a Deb falar, que daqui a pouco eu te pego aí. Mas que números, né? Muito. Que números. E a gente também conseguiu começar projetos novos esse ano, que também para nós foi um ganho muito grande. Então a gente começou o projeto O Que Posso Fazer, envolvendo irmãos, primos, tios, aqueles parentes que não são os pais, mas que também fazem parte da vida da pessoa com deficiência intelectual e psicossocial, para vir com a gente discutir, criar uma rede de atendimento e de acolhimento. Então esse projeto começou esse ano, está sendo muito interessante, a gente está tendo participações também de gente de fora de São Paulo, então o online possibilitou isso para nós foi um ganho muito legal. A gente também começou um projeto chamado Construindo Juntos, que foi com cursos, capacitações, que foi elaborado e criado por uma comissão técnica, que também começou durante a pandemia, que se reúne semanalmente para poder discutir a parte técnica do Haverim. Então, o conteúdo, a metodologia, o como que a gente fala com as pessoas, como a gente entende as pessoas, tudo isso é discutido semanalmente. E com isso a gente elaborou um curso, que foi um projeto piloto, para a nossa equipe, para os nossos voluntários que atendem diretamente os nossos participantes,
para a gente se capacitar. Então a gente teve aí profissionais gabaritadíssimos junto com a gente. Olha o quanto é uma empresa atuando, né? Como, né, para quem fala do terceiro setor profissionalizado, essa aqui é a maior aula e exemplo disso. Técnica, né, ter um corpo técnico capacitado e avaliando. Sim, a pandemia desbravou, né, a gente ficou sem barreiras agora, é o lado positivo, se a gente puder olhar, de poder estar conectado no mundo inteiro. Aprendemos, a gente estava conversando isso antes de começar, né? Aprendemos a se comunicar online. As gerações mais novas têm essa facilidade, né? As gerações mais experientes, não vou falar mais antigas, não têm essa, mas é um desafio para a gente também. Mas quanto avanço, quanto número, né? E por isso nós estamos aqui, gente. Vocês estão entendendo o porquê doar. Agora vocês conseguem entender. Complementar. Quantas famílias aprenderam a usar a tecnologia? Perfeito, Que até então eles não tinham conhecimento. perfeito. E quantos eles também ajudaram os próprios participantes do grupo a interagirem melhor dentro das situações. Muito bem, Esther. Faz Então, sentido. assim, não é só o usuário o nosso foco de trabalho, é o contexto no qual ele vive. E você imaginar que nós estamos invadindo a casa das pessoas e elas também estão nos invadindo, porque nós também fazemos da nossa casa, então isso mostra que a gente é capaz de se relacionar com uma forma muito mais ampla. Sem Gênero, número e grau, preconceitos, né? Nós somos todos iguais nesse momento. Nós temos papéis diferentes, mas estamos usando o mesmo caminhar. A mesma Nessa forma. lupa concordo com você, nessa lupa concordo. Somos todos iguais aí. E aí, E eles enfrentaram os mesmos desafios que a gente, Sim. né? Porque aprender a usar os aplicativos, os recursos todos, que a gente também não sabia. Então todo mundo estava na mesma. E foram juntos, né? Foram juntos. Nosso desafio foi capacitar tanto os nossos participantes, nossos usuários, quanto as famílias para usar um WhatsApp, para usar os aplicativos. A gente testou vários até a gente se encontrar qual era o mais Os próprios fácil. aplicativos também não estavam preparados para isso, né? Exatamente. Para essa inundação, né? Esse avanço. Então a gente também tem que lembrar que os próprios aplicativos se permitiram também ter acessos, né? Sim. A gente teve acessos muito maiores ao longo desses 2 anos que nós tínhamos antes. Isso nos permitiu crescer. E a gente até comprou tablets, porque a gente tinha alguns dos participantes que não tinham isso em casa. E que também não sabiam fazer compras online. E estávamos todos em casa. Quanta interrogação a gente foi respondendo ao longo do caminho, sem saber por onde ir, né? Mas é um exemplo de como a sociedade organizada e colaborativa consegue resolver os problemas que aparecem. e eu queria te acrescentar uma coisa. Além da equipe técnica, do comitê técnico, nós temos a comissão administrativa financeira, que também é um outro respaldo, porque sem a qual a gente não consegue subsistir. Que raramente aparece. Esse pessoal é a turma pé no chão, raramente aparece, né? É a turma que está, como a gente vai falar, é a turma que faz a máquina andar, né? E muitas vezes é o que fala não, né? É isso que eu ia falar, não queria interromper, mas na verdade mas exatamente pera, isso. antes, Jacques, eu Não, preciso te falar uma coisa. Eu pintei a parede de verde em sua homenagem, em homenagem a Palmeiras. Então, ele me fez, né? Então, por favor, Jacques. Então, mas exatamente a área financeira é aquela que dá uma brecada, é aquilo que fala sempre não, né? Mas é importante e com esse desenvolvimento e com o pé no chão é que a gente consegue construir as coisas. É pro bem da instituição, Pro né? É bem pro da bem instituição. dos usuários, é pro bem dos Perfeito. familiares dos usuários, não, pros participantes, é pro bem Dos da... assistidos. Exatamente, cara, para ela ter continuidade. A hora que vocês forem, quanto tempo a gente existe, vai entender tudo isso que a gente está falando. E tudo isso com muita responsabilidade. E foi com essa mudança, esse know-how que a gente criou, que a gente inclusive conquistou prêmios. Né? Teve o ano passado, teve o prêmio da Semana Samuel Klein, a gente ganhou um prêmio com o nosso projeto chamado Haverim, né, nos dias digitais, na tecnologia, que foi com essa compra dos tablets, que proporcionou recursos para comprar esses tablets, inclusive, e que a gente conseguiu aí capacitar a equipe, as famílias, os voluntários, que também precisavam se reinventar, e uma oficina que era presencial de dança, de culinária, a oficina gourmet, de repente, como é que você cozinha de casa? Cozinhar é cheiro, é gosto.
Sim. Não é uma tela. Então, a gente teve esses desafios. Quer dizer, vocês foram, não ficaram parados, foram se inscrever nos prêmios, apresentaram os projetos. Quer dizer, não parou, né? A atividade não parou. Uhum. Então você aí que é de alguma associação, está pensando em como se reinventar, estamos tendo uma aula aqui, né? Estamos tendo uma aula. E a gente começou também a estudar o envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual e psicossocial. Que esse é um projeto que vai ficar para o ano que vem, mas a gente começou a estruturar ele esse ano, a gente começou a estudar, conversar com consultorias, para entender qual vai ser a nova necessidade, inclusive da nossa população que tem envelhecido, porque a gente tem hoje de 19 a 72 anos os nossos participantes. Então, eles foram envelhecendo junto com a gente, públicos diferentes. E como é que a gente se adequa o atendimento diferente e específico para cada idade? A hora que você senta na cadeira de gestora e olha para isso aqui, qual é o maior desafio que você teve? Eu acho que manter o engajamento, manter tudo funcionando, Porque eu vou te cortar, vontade. deixa eu ser mal criado aqui. Para uma empresa, foi desafiador, mas ela pegou o computador, criou lá o link dela dedicado com segurança e deixou o funcionário, o colaborador dela, home office em casa produzindo. Né? E ele de alguma maneira sabia o trabalho dele, ele ia entregar, enfim. Quando a gente traz, que a gente está prestando um serviço para os nossos participantes e aquele serviço ele era presencial. E ele é o contato. Como Ele é engajar estar com as pessoas. o professor, o aluno, a família. Minha cabeça está voando aqui. Então, essa foi uma dificuldade, e manter a qualidade mesmo online, o interesse de todo mundo. A gente desenvolveu esse ano, a gente entregou para cada um dos participantes uma caixa que a gente mandou fazer, toda bonita em MDF, com o nosso logo, com material dentro para ser usado em atividade e em oficina. Então, os nossos monitores prepararam um quebra-cabeça específico com o nosso logo, tinham cartelinhas para ajudar na comunicação, tinham jogos, tinha material também de papelaria, e isso foi entregue para os participantes e para os monitores e para os voluntários, para que a gente pudesse ter essa interação e ter o mesmo material na casa deles e na casa de quem estava fazendo a atividade. Eu queria fazer uma interrupção aqui pelo seguinte, uma das... Eu só vou deixar se você se descrever. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Eu estava aguardando a hora mas é o seguinte... Sabemos que é palmeirense. Pois é, não, isso daí já é coisa do passado, né? Porque agora nós já participamos, já vamos para frente. Vamos em busca do Mundial. Mas... Vocês estão vendo como são nossas reuniões. A gente se reúne semanalmente, online, e o combinado é a gente falar meia hora, 40 minutos. 40 minutos de besteira e 5 minutos de trabalho? Não, né? Mas são efetivos, são 5 minutos efetivos. Então, eu queria me apresentar da seguinte forma, eu não sou tão bonito quanto o meu amigo aqui, né? Como ele já se descreveu, que ele é uma pessoa totalmente diferente, bonito, etc. Não sou tão bonito assim não, mas sou branco, de cabelos grisalhos e vestindo uma camisa branca com umas listras pretas, calça preta e com 1,86 m de tinha, porque agora já encolheu um pouco. Então é isso aí. O que eu queria deixar registrado aqui, que eu acho que é extremamente importante e faz parte desse contexto, que com toda essa diria assim, essa parafernália que nós vivemos, né, dentro o Haverin, em hipótese alguma, demitiu ninguém, todo mundo continuou recebendo seus salários, não houve corte de salário também, e como se nada tivesse acontecendo, né? Então isso eu acho que é um fator muito importante que pouquíssimas empresas conseguiram manter esse padrão e conseguiram passar, vamos dizer assim, por essa pandemia. Solidez da administração, seriedade dos números, né? Exato. Seriedade dos números. Vamos entregar com qualidade, mas o que a gente pode entregar nesse momento, né? Exatamente. Ninguém Então, sonha, né? Não, a gente teve muita responsabilidade nisso. Quando precisou, a gente também investiu em material, em telefone para a equipe, porque estava todo mundo em casa. Eu ia até te telefone perguntar isso. particular. A gente abriu as perguntas no nosso canal e o Conquistando o Futuro ali perguntou como foi usar a tecnologia nesse período. Eu já perguntei a pergunta das Hot Produções, qual foi o maior desafio, a gente falou. Mas assim,
como foi usar a tecnologia. Vocês também tiveram que adquirir tecnologia para isso. A gente precisou, então a gente comprou o computador para nossa estagiária de comunicação que está aí atrás das câmeras, a gente comprou telefone para a equipe, pelo menos para coordenação, para a gente conseguir ter mais agilidade e respeitar também o horário de trabalho, porque querendo ou não, com a pandemia, a gente trabalhando em casa, o telefone vira 24 horas, então com isso a gente também conseguiu organizar isso, deixar mais claro para as nossas famílias também qual é o recurso, qual é o canal. Então a gente estava atendendo só por WhatsApp, porque o nosso telefone fixo estava na Hebraica e a gente não estava lá. Sim. Então Sim. foi mais difícil, mas eu acho que todo mundo se adaptou, todo mundo entendeu e conseguiu. A gente ainda precisa em alguns momentos dar algumas forcinhas, né? Então, entrava numa atividade no Zoom, por exemplo, e aí alguém estava com problema de internet, não consegue, então tem alguém que vai ligar por trás para ajudar a entrar, para conseguir, para dar um suporte, e a gente foi se apoiando. Gente, claro que por trás disso tem o esforço, pessoa, hora, mas tem o custo disso, custo financeiro, né? Que a gente acabou de falar, a seriedade, a rigidez de você controlar, perpetua, né? Garante qualidade. Qual é o investimento, ou como a gente pode falar, o custo para esses 2 anos, né? Qual é esse valor? Aqui a gente é uma associação, a gente está prestando contas, né? Não tão profunda, quem quiser amanhã saber profundamente, procura os nossos canais, entra lá no nosso site, entre em contato com a associação. A gente está aberto para demonstrar todos os números, mas fala um pouquinho para a gente deles. Então, o nosso site tem os balanços, tem tudo. O nosso orçamento é de R$600 mil por ano. Você que está querendo doar, entrou no site de uma associação, não tem balanço, não tem demonstração de resultado, desliga, sai correndo. Procura quem é sério, procura a gente, o Raverim, que faz questão de mostrar os números e as ações. Sim. E, na verdade, muita gente perguntou, nossa, mas mesmo no online vocês gastam tudo isso? Sim, a gente manteve a equipe e a gente tem um gasto alto com a equipe que é especializada, que a gente investe nessa equipe. Então, a gente precisou manter tudo isso. E Troca, a gente teve... né? Troca os valores, né? Troca. Sim. Não gastou com deslocamento, mas gasta com internet na casa, né? Exatamente. E a gente gastou com tecnologia que a gente precisou investir também, né? E aí, assim, isso é um pouco nossa missão, né? Pois é, já me descrevendo aqui, um cara não tão bonito quanto você, nem palmeirense quanto o Jacques, mas me descreva aqui com 1,90 m, já fui mais alto, estou vestindo uma camisa branca, xadrezinha aqui com azul, uma calça azul, branco, minha avó falava que era branco que nem leite, mas tamo junto. Podendo descrever, na verdade, quando eu trago o pé no chão, e esse que é o grande momento, é nossa preocupação do futuro financeiro. Então, acho que o nosso futuro financeiro, para a gente que está escutando, para a gente que está podendo trabalhar, é uma preocupação que a gente tem que ter, inclusive para as próximas gerações, inclusive para os próximos anos. Então, a gente está pensando aqui, nesse momento que a gente viveu nesses últimos 2 anos, como a gente acordou em 2020, como a gente viveu esses próximos 12 meses seguintes, mas também como é que a gente vai viver o mês de amanhã, quer dizer, nesse novo momento, nesse novo momento do Raverim, e teremos novidades mais por final, mas sem dúvida nenhuma, é uma preocupação dessa saúde financeira continuar. Por isso que o pé no chão traz esse olhar. Você usou com a gente uma expressão muito legal, né? Que reflexão a gente pode trazer nesse momento, no momento de olhar para o Raverim 10, Raverim 20 anos. Exatamente, essa é a nossa grande missão quando a gente entra numa reunião, quer dizer, o que a gente pode fazer quando a gente sai de uma reunião, o que a gente pode trazer. Então, além de ser uma comissão de muita escuta e de muito aprendizado com cada um de nós, é de muito pensamento para a gente poder entender esse novo momento. E a gente também só conseguiu chegar onde a gente chegou porque a gente tinha uma saúde financeira aí para 2 anos que a gente tinha guardado. E não é só a saúde financeira, é o trabalho dos voluntários, é o trabalho do corpo técnico, é o trabalho das diretorias que passaram, dos profissionais que passaram. É tanta gente envolvida, né, que a gente devia trazer todo mundo aqui para fazer a live, mas a gente ia ser aglomeração, né, não ia poder... Não ia dar. Mas eu acredito, viu, Danilo, e eu também já aproveito para me descrever. Senão eu ia, ó. Eu sou a Esther, sou a idealizadora do Grupo Raverim. Nasceu há muito tempo atrás, e depois eu vou contar tudo isso para vocês, mas a nossa preocupação sempre foi saúde financeira. Não posso dizer para vocês que nos 25 anos do Raverim nós somos sempre tudo cor-de-rosa, é mentira. Nós tivemos altos e baixos, Sim. mas a gente conseguiu
vencer esses desafios e hoje temos aqui, né, mostrando que é possível mesmo, com garra, com dedicação, com qualidade de serviço, que as pessoas acreditem e credibilizem a instituição. E aí eu vou falar para você, depoimentos como esses que nós vamos escutar agora, credibilizam mais ainda. Com certeza. A gente teve o prazer de escutar o depoimento do Fernando, né, numa instituição referência para todos nós. Nossa casa. Sim, Nossa casa. né? Então, mas a gente poderia ser tratado na nossa casa com um olhar, não, e na verdade a gente está lá dentro e fazemos parte, né? Fazemos parte. Então isso é importantíssimo, esse olhar, né? Esse reconhecimento. Mas tudo bem, é a nossa casa. Agora, quando a gente começa a receber depoimentos como esses daqui, vamos ver. Nossas 2 gestões na Federação Espírita de São Paulo, abrimos vários projetos, várias frentes, sempre buscando parcerias. O grande desafio comunitário era a inclusão das pessoas especiais. Uma comunidade só é forte, só é verdadeira, quando ela realmente dá a sensação de pertencimento para todos. E o trabalho que a gente construiu em parceria com o Haverim foi a retomada dessa necessidade de trazer a questão da inclusão para o debate comunitário. O que isso significa? Ter uma comunidade que atende a todas as nossas necessidades. Mais do que isso, ter uma comunidade que está aberta ao debate da questão, ao enfrentamento da questão. Não como mera política de uma gestão, mas com uma realização prática, para que as pessoas possam se sentir realmente participando e participativas. Essa é uma reeducação comunitária. A questão das pessoas especiais, infelizmente, andava à margem da comunidade. Era um tema conhecido, não era um tema debatido. E, portanto, o nosso esforço, e eu conversei muito com a Esther Tarandache sobre esse assunto, era trazer o Haverim para a pauta comunitária. E a gente está conseguindo fazer isso nessa junção de federada e de federação. Qual que é o nosso objetivo? Que a gente, acima de tudo, comece a demonstrar para essa liderança que está chegando que todas as pautas têm que ser trazidas para a comunidade, enfrentadas e discutidas. Isso faz a diferença da sensação de pertencimento dessas 2 gestões. Olá pessoal, tudo bem? Na sequência, como é que é transformar uma sociedade inclusiva. E aí a gente entra na nossa história. Tudo bem? Posso ir? Não está passando. Ficou sem som. Uma gestão da diretoria da FISESP está se encerrando e a outra vai começar agora nesse ano de 2022 sob o meu comando. Gostaria de dizer que nós iremos continuar com todos os projetos e daremos mais vigor ainda nesses projetos que se iniciaram recentemente. Quero dizer que o Lekulam e o Grupo Haverim terão todo o meu apoio e junto com as nossas novas diretoras, a Esther Tarandache e a Ruth, que já é diretora e ambas coordenadoras desses projetos, nós vamos dar toda a força necessária para o bom andamento. Até lá, pessoal! Olá a todos, eu gostaria de parabenizar o Haverim por esse encontro, por esse evento. Gostaria também de compartilhar um pouco da minha alegria e admiração enormes pelo trabalho, pelos resultados, pelo impacto que o Haverim sempre gerou e continua gerando para a nossa comunidade. É com grande alegria que temos a participação de pessoas ligadas ao Haverim na comissão Inclusão para Todos, Inclusão Lekulam, uma iniciativa da Federação Israelita do Estado de São Paulo, que tem como objetivo conhecer melhor, fomentar a discussão e promover um processo verdadeiro
de inclusão de pessoas com deficiência na vida comunitária. É de extrema importância que a gente conheça o trabalho realizado pelas diversas entidades e que a gente promova esse trabalho em conjunto, onde cada um fazendo a sua parte pode contribuir e gerar um resultado ainda melhor para toda a nossa comunidade. Parabéns, Haverim, obrigada por estar conosco no programa da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Aí, com esses depoimentos, eu não posso perder a chance de convidar você que está chegando agora, ou você que está aí, estava pensando se ia doar ou não, doa para nós. Tem várias maneiras de você apoiar o nosso projeto do trabalho voluntário, se você quiser. Entra no nosso site, no haverim.org.br, e vai lá, se cadastra e faz contato com o time técnico. Se quiser doar recurso, a gente vai agradecer imensamente e vamos estar aqui prestando conta do nosso trabalho e das nossas ações para você ter certeza que o dinheiro que você coloca na associação, ele valoriza muito o trabalho e é revertido em projetos maravilhosos para a transformação e inclusão dos nossos participantes. E agora, eu vou me descrever, posso? Pode, deve. Eu comecei dizendo que eu sou Esther Varandache, sou uma das idealizadoras do Grupo Haverim. Eu fiz um trabalho junto aos um grupo de voluntários, a 4 Pais. E para não perder o fio da meada, eu quero perguntar para o Joseph, como é que a gente faz uma sociedade em transformação? O que a gente precisa? Você achou que eu ia perguntar, né? Bate-bola aqui é de Não, longa bate-bola aqui é- Tá pensando o quê? Acho que isso é uma grande reflexão, né? Acho que eu que venho do mundo da educação, me perguntei logo no início da pandemia, o que trouxe um olhar muito mais apropriado para esse momento, onde a gente sai do ambiente formal e entra na casa da pessoa. Então, o grande convite da reflexão é exatamente fazer com que essa sociedade entenda que o assistido, o aluno, o jovem, o adulto, ele vai continuar tendo seu desenvolvimento e cabe a nós também poder recebê-los. Cabe a nós poder entender um pouco melhor. Então vai de um simples brincadeira como estávamos passando aqui, os nossos depoimentos e o meu querido Danilo perguntou se estávamos ao vivo, mas também numa questão muito mais profunda quando a gente fala de acessibilidade, quando a gente fala de inclusão em trabalho, quando a gente consegue fazer com que um caso de sucesso seja positivo, né? O positivismo tem que vir à frente do negativismo. E esse convite é um convite de reflexão, não tem uma resposta certa, não tem um caminho certo, mas com certeza, quanto mais a gente entender que a sociedade pode contribuir, todos nós vamos sair ganhando. Não é à toa, vou completar com você aqui, que a pauta ESG hoje, né, do ESG que move as empresas, o S está no meio. Né? A sociedade está no meio, ligando o meio ambiente, ligando a governança. E quero me dar com essa pergunta para você. E atualmente é um momento propício que se discute muito diversidade. Né? É como se fosse uma coisa nova, gente. A gente é diverso desde que o mundo é mundo. É um momento propício para a gente entrar nessa reflexão cada vez mais profunda. Quem ajuda essa transformação são as novas gerações ou não? As gerações com mais experiência também são parte dessa transformação, se resignando e aprendendo com o novo. Acho que, primeiro de tudo, acho que é um combinado dos três. Primeiro, o que é a diferença? Então, a gente, como escola, a gente se pergunta, o que é ser diferente? Como é que a gente considera uma pessoa um ser único? A partir daí, quando você tem uma pessoa que tem mais experiência, que não só ensina, mas como aprende, a um bebê, a uma criança, a uma primeira infância, a uma escola, você consegue trazer essa reflexão de uma maneira muito mais positiva. Então eu diria para você que a sociedade, ela faz parte do processo. Eu não deixei de ser eu, e posso contar aqui a minha vida, com todas as dificuldades que eu tive, e todos os benefícios do copo cheio que eu vivi. Então eu sempre acreditei muito no copo cheio, porque o copo vazio a gente já conhece. Vamos aqui aproveitar esse copo gente, cheio. É tão cheio que nem a água ele bebe, ele deixa cheio aqui, ó. Exatamente, né? A partir do momento que eu voltar com a bola para a Esther, eu vou beber água. Mas com certeza poder pensar nessa reflexão de um convite onde a sociedade tem que entender e
aprender e se reeducar a cada momento, porque uma sociedade mais inclusa, você vai ter um estudante mais incluso. Hoje, um bebê que nasce 24 horas antes do momento, ele pode ir dentro do protocolo hospitalar para um local diferenciado, mesmo que seja por horas. E mesmo que nós estamos falando de um bebê totalmente que tem a sua normalidade nesse primeiro momento de vida. Então, se ele já tem esse olhar, imagina o que é um jovem, imagina o desafio. E quando a gente para pensar na pandemia, quando a gente para pensar nesse momento de quarentena, a gente se reorganizou. De repente a gente está na casa da pessoa. De repente a pessoa se expõe. Então quando a gente se descreve, a gente se olha de uma maneira que a gente nunca imaginou. A gente vivenciou novos desafios. A gente teve que dividir o momento pai, o momento professor. Então o professor deixou de estar na escola para estar na casa. Ao momento trabalhador, que a gente continua precisando aqui, ser do pé no chão, requerer o nosso custo financeiro, mas ao momento também de ser feliz, ao momento de poder aprender, ao momento de poder se divertir, ao momento de entender como é que a gente pode viver isso dentro da tecnologia da DEB, quer dizer, como é que a gente pode dar uma aula. De repente nós vamos falar sobre uma instituição e a instituição está mais aberta. E essa é uma coisa que a pandemia deixou. A quantidade de museus que abriram as suas portas gratuitamente, a quantidade de aplicativos que abriram para que você pudesse dar acesso a pessoas que não tinham condições financeiras. E acho que o nosso grande desafio dentro do Haverim é você poder trazer isso para o nosso assistido. É você poder trazer isso, inclusive, para o nosso voluntário, que teve tanta dificuldade quanto o nosso assistido. Eu vejo que uma pessoa de 20 anos, como a Casey aqui, que está nos ajudando, tem muito mais facilidade do que eu. Então, do que eu. Ela ensinou muito pra gente. Do que eu. Produção, ela merece uma salva de palmas, mas principalmente... Produção não, nossa, né? Mas principalmente poder entender qual é esse novo olhar, como é que a gente enxerga esse novo olhar. Então, é uma sociedade, Esther, que dentro desse momento a gente consegue entender que é uma reflexão e ela é uma reflexão contínua. Agora nós estamos refletindo o dia de amanhã. E o dia de amanhã, pensando aqui, Danilo, que é a nossa grande missão, 2022, 2032, 2042 e as próximas gerações. A gente poder fazer com que essa chama fique acesa. E aí... Eu vou falar uma coisa. Quando você diz a sociedade somos todos nós. Sim. Nós somos os modelos. Eu acho que assim, no nosso acreditar, no nosso transformar, a gente pode também levar para as pessoas pensarem qual foi a sua transformação. Interno. Por onde ela quer caminhar. Que percurso, se ela está nos ouvindo, o que bate nela em termos do que ela está ouvindo na nossa realidade? E a gente nem falou especificamente quem é o nosso público, muito superficialmente, né? Mas assim, cada um de nós tem uma missão aqui dentro. Cada um que está parado, e eu digo assim, não está parado. Cada um que está nos ouvindo, ele está em movimento. E qual vai ser o movimento dele daqui para frente? Quando nós terminarmos a nossa live, como é que será que ele vai se comunicar com a sua família, com o seu amigo, né? Ele não pode sair sensibilizado, ele tem que sair mobilizado. Porque nós somos uma sociedade em movimento. Sempre, vamos ser sempre. E tem um sentimento de pertencimento, Sim. né? Eu estou ouvindo, eu estou pertencendo. De desenvolvimento humano, né? De desenvolvimento. Então, eu estou percebendo, eu estou acompanhando, eu estou me questionando. Eu acho que esse é o grande lance, né, Danilo? Perfeito. Todos vocês. Eu estou me questionando. Para onde eu vou caminhar? Como vou caminhar? O Haverim tem propostas para caminhar. Ele tem uma história construída nesses 25 anos. E ele tem uma forma e uma preocupação de como ele vai caminhar para frente. E eu Quanto falo pra mais vocês... inclusivo ele vai ser nessa vida. Porque nós nascemos para tirar as pessoas da exclusão. Perfeito, eu ia te provocar isso. E a hora que ele conhecer a história, de fato, que a gente vai entrar nela agora, não tem como não se identificar.
Porque é exatamente isso. Ninguém quer viver excluído. Ninguém quer ser café com leite. Nada contra o pingado. Mas ninguém quer ser café com leite, né? Ninguém é a sociedade... Ele está dizendo a idade dele. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. É impossível não se identificar com isso. Se você acredita no mundo de hoje, no mundo onde de crescimento, não tem como você ficar parado sobre essa ótica e não fazer nada. Talvez não seja com o Haverim, talvez seja amanhã que a gente te inspire a fazer com alguém do seu lado, mas se inspira, não fica parado. Olha para o mundo, olha para o mundo. E Danilo, eu vou retomar um pouquinho a nossa história. Ótimo. Porque assim, vocês imaginam que... Nós combinamos, hein, gente? Nós combinamos essa fala aqui. Se nós temos pessoas com 72 anos, imagina o que é 72 anos atrás, quando nasce um filho com deficiência. O que diziam as pessoas? Não precisa viver, ele vai viver muito pouco, não precisa investir. Eu cheguei a ouvir de um pai que falou para mim assim, o seu filho vai ser como um vasinho no canto que você tem que regar. Ele é de origem italiana, né? Ele me contou essa história, a veia dele, eu já te contei essa história, eu falei, cara, a veia dele fervia, ele falava, eu queria matar aquele médico. Como ele estava determinando o que o meu filho ia ser? Quem é ele para falar o que o meu filho ia ser? Só 45 anos atrás. Eu sou muito próximo de idade do filho dele. Porque talvez o médico não tinha informação, ele era ignorante no assunto, então não dá pra gente julgar ele também. É o que ele tinha na época. Então, olha a importância da instituição Haverim hoje, nesse momento, quanto aprendizado e quanto legado tem. E aí, a gente vai dizer assim para as famílias, vamos nos colocar no lugar das famílias, dos familiares. Eles só deram aquilo que eles podiam dar, aquilo que eles sabiam dar, aquilo que eles podiam ouvir, e muitas vezes uma busca incessante para que alguém pudesse falar alguma coisa que viesse de encontro com as expectativas. Mas Esther... Dá para sentir angústia, né, da época. E dá a pra sentir beleza angústia. dessa fala da Esther, quando a gente para pensar numa sociedade mais inclusa, é que a gente não está tendo muita escuta. E a palavra escuta veio muito na quarentena. Porque quando a gente fala, a gente só deu aquilo que poderia dar, mas a gente poder escutar. E poder dizer que a gente fez muito mais daquilo e que ele recebeu muito mais daquilo que ele poderia fazer, nos instiga a saber mais. Com certeza. Nos instiga a trazer mais informações. Nós temos mais responsabilidade. Mais Cada responsabilidade. vez que você acerta, E essa responsabilidade ela tem que ser responsabilidade. digerida. Sobe o sarrafo. Sabe? Sobe o Então, sarrafo. e aí, eu voltando um pouquinho para a história e falando das famílias, as famílias também foram excluídas ou se excluíram do contexto pela vergonha, pelo medo, né? Sim. Por não conseguir Pelo enfrentar próprio o preconceito outro, que elas pelo encontravam. preconceito da sociedade. Sim. Então, quando o Joseph fala hoje da sociedade em transformação, nós estamos vivendo isso, porque nós temos pais novinhos que estão usando a mídia para mostrar o que eles podem fazer com os seus filhos que têm 1 ano, 2 anos com deficiência. Quando isso há 40 anos atrás era possível? Jamais. Era uma vergonha. Então, nós saímos da exclusão, né? Rompemos para um momento de exposição, de trazer conhecimento, de trazer informação, e nós vamos encontrar um novo equilíbrio. Nós já temos um legado, né? Que quem de fato tem um filho tenha coragem de amá-lo, de mostrar. assumi-lo e desenvolvê-lo e de mostrar principalmente. E a gente tem hoje no Haverim, e eu falo isso com muito orgulho, com muita emoção, porque tem pais que dizem assim, eu não imaginava que meu filho era capaz de fazer isso. Sabe? Acredito. Então, assim, e a pandemia mostrou para estas famílias que seu filho faz. Porque Olha que quando profunda essa frase, né? Eu não acreditava que meu filho poderia... A gente descobriu artistas, verdadeiros artistas na pandemia. A gente tem gente que começou a pintar, a gente tem gente que começou a escrever poemas. Não só ler dos outros, mas escrever também, ser até o autoral. Por isso que quando a gente fala de uma sociedade, a gente está falando do seu exemplo do médico, né, ao professor, que também não aprendeu, né, também não ensinou, a família, aos amigos,
num restaurante, num shopping, você hoje em dia poder abrir a porta de um carro para uma pessoa, você hoje poder olhar um elevador, e a gente sabe que a gente não pode aglomerar no elevador, mas você poder continuar ajudando uma pessoa, faz a sociedade com esse olhar muito maior. Então são falas muito significativas da história. Tá, eu só quero te falar uma coisa que muitas pessoas me perguntaram. Primeiro, Chaveirim, como é que eu falo? Como é que eu sei falar? Eu aprendi. Sarita e Thaís me ensinaram a falar direitinho. Mas assim, não só no nosso Instagram, mas algumas pessoas sabiam na live e falaram: o que é Chaveirim? Eu falo: não é Chaveirim, é Raveirim, por favor. Então explica, a Graça aqui, né, para falar da Graça e do JSA e Micaele, ali, sopa de letrinha, o que significa o nome Raveirim, né, para quem está nos escutando. Eu vou contar que esse nome foi criado pelos próprios participantes do Raveirim, junto com seus monitores. Nós não tínhamos nome, nós tínhamos uma história onde 4 pais se reuniram e a gente perguntou a esses pais o que mais afligia nesse momento. E a resposta é muito doída, muito. Quando eu morrer, onde vão ficar meus filhos? Isso 26 anos atrás já é diferente de um pai que a gente encontra hoje. E a gente diz, mas até lá, o que vai acontecer? Não vamos poder pensar, né? Não dá para sentar num banquinho, vamos por um ponto final. Um banquinho e ficar esperando até lá. E aí, durante um ano, nós começamos com alguns voluntários a conversar com esses 4 pais, que viraram 6, que ficaram 5, e assim, nós não temos espaço para a gente e nem para os nossos filhos. Eles precisam ter amigos. Eles precisam estar entre seus pares. Não na escola, mas entre seus pares na sociedade. E daí surge a proposta de formarmos um grupo de sociabilização. Né? Nós vamos aprender a nos sociabilizar para que, de uma forma independente, dentro da forma de cada um ser, a gente vai se sociabilizar dentro de uma sociedade. É um processo, né? Como Sim. Um processo de educação, é um processo de... E aí eles criaram o nome Raveirim. Raveirim quer dizer amigos em hebraico. Por isso que nós estamos amigos de braços abertos. Diz muito o nosso logo. Né? Diz muito o Nós nosso logo. venha para ter amigos. E é isso que nós temos, amigos. E é isso que a gente procura na associação, né? Trazer amigos que acreditem no nosso trabalho, na nossa seriedade e que nos abracem e continuem com a gente essa jornada, certo? Exatamente. Ao longo desse período, conta mais, né? Porque nós estamos falando de uma história, né? Nós passamos aí gerações. Você falou uma fala muito que passou, não que passou desapercebido, mas hoje os pais conseguem demonstrar com mais tranquilidade e conseguem aceitar mais rápido os seus filhos. Ao longo da história do Raveirim, você consegue enxergar esse momento de transformação? Eu consigo enxergar esse momento desde o nascimento, como eu consigo enxergar esse momento de transformação aos nossos olhos. Aquele que tem 20, tem 40, ou tem 30, ou tem 70 anos. Por quê? Porque eles aprenderam a ser respeitados. Né? Isso ensina a olhar para frente. Olhar para frente. E isso a gente usa como slogan, ninguém fala deles sem eles. Então, nada de nós sem nós. Então, assim, o Raveirim é isso. Quando você faz uma plenária, lá todo mês que a gente faz uma atividade, eles falam o que eles querem fazer, o que eles não gostaram, o que eles gostaram, o que eles têm anseios. Então, isso eles estão advogando sobre sua própria pessoa, sobre a sua própria causa. Quando a gente tem um depoimento mesmo do Ilan que fala um poema, a coragem dele se expor. Sim. Quando a gente está dançando... Em frente à internet. Hã? Em frente à internet. Que é um canhão para o mundo. Exatamente. Quando a Porque uma coisa é de se expor aqui, outra coisa é se expor sozinho na Você devia internet. pegar isso muito, né, nos seus online, né, com a equipe, com os garotos, né? Pegou muito e mesmo assim, a gente fez várias reuniões, até a gente teve mais participação das famílias no online, porque eles não tinham deslocamento, né? Então eles participavam mais e traziam mais a opinião, reclamações, elogios, a gente teve de tudo. A gente teve participante que desenvolveu muito mais no online.
E Isso. consegue até participar, tendo aí essa interação com o monitor e com o voluntário no online que não tinha no presencial. E a nossa luta, claro, seja no trabalho, seja, né, no ambiente profissional ou no familiar, como é que eu falo que eu sou uma empresa inclusive diversa se eu não tenho ninguém representando nos locais de estratégia, de definição de caminhos, né? Então eu acho que fica aqui uma lição para quem estiver nos escutando nesse sentido. Se você se entende uma empresa diversa e tem só funcionários trabalhando na sua área administrativa e não na área de liderança e não na área de estratégia, você não é uma empresa diversa. Você tem funcionários diversos. E posso dizer mais? Pode. Eu acho que, além de ter funcionários diversos, tem que ter a preocupação de questionar para os seus funcionários, seus colaboradores, se tem alguém na família com deficiência. E o que essa empresa pode fazer por essa pessoa. Não é assistir, não é uma visão assistencialista. É uma visão do quê? De promover essa pessoa, porque independente do nível dela, independente das dificuldades que ela apresenta, ela tem habilidades, ela tem talentos, ela tem aspirações, ela é um ser humano. E como tudo se conecta, porque a partir do momento que eu entendo o meu colaborador e sei que ele precisa de uma demanda, eu vou conhecer o Raverin que vai dar suporte para essa demanda e talvez ele tenha um familiar ali que precisa de suporte e ele vai ser melhor, porque ele vai estar tranquilo em relação àquilo que ele está deixando em casa. Mas esse colaborador está se transformando numa sociedade mais inclusiva. Sim. Com certeza. Todo mundo se transforma. Eu me transformei, a minha família se transformou. Principalmente agora na pandemia, que o Raverin veio para minha casa. Né? Quando você está na tela, está com o computador, com seus filhos passando atrás, eles estão vendo também o que está acontecendo. Eles participam disso. Humanizou, né? O online humanizou geral, né? Sim. Uma coisa que a gente achou que ia ficar muito distante, aproximou a gente. Eu tô pensando O que você está aqui. pensando? Eu tô pensando. Então, Eu acho que tem uma coisa importante. A gente não falou quem é o nosso público até agora. Sim, acho que a gente deixou de propósito isso, né? Pra gente aguçar, pra mostrar o quanto impacta. Mas é legal a gente falar quem é o nosso público. Então, primeiro de tudo, eles são pessoas, não são rótulos. Não são números na sociedade. Nem são números na sociedade. A gente tem 10% da população com alguma deficiência. Mas para nós, eles são pessoas. E essas pessoas têm, como eu já falei, têm habilidades, têm capacidades. E tem uma coisa que a gente precisa explorar, são capacidades residuais. Aquilo que ele tem dentro, que ele não teve oportunidades de viver. Que não foi, como diz o copo, né? A gente vai mergulhar lá dentro e vai tirar coisas. Ontem nós estávamos escutando uma live da Cláudia Costinha, ela disse mais. Uma coisa que me tocou tremendamente. A gente tem que procurar pela excelência. Tem que buscar ao máximo da outra pessoa. Em todas as instâncias. Em todas as instâncias. E eu acho que é isso que o Raverin faz. Ele busca esse desenvolvimento da pessoa. E quem são eles? Nós iniciamos com pessoas com deficiência intelectual e a gente foi se abrindo aos poucos. Então, a deficiência intelectual era o marco, mas a gente poderia ter outras deficiências, outras comorbidades. E, aos poucos, nós fomos recebendo pessoas que têm deficiências psicossociais. São aquelas pessoas que não conseguem ter amigos. Para uma mãe que está em casa e ela talvez não tenha a consciência do que é uma doença psicossocial, o que a gente pode traduzir para ela? O que é uma doença psicossocial? Eu não diria assim, diria que hoje a Lei Brasileira de Inclusão, ela englobou várias deficiências dentro do quadro das deficiências, até porque as pessoas, para elas terem direitos e deveres. Justo. Que não existia, né? Então a gente tem que olhar... Não eram reconhecidas? Não eram reconhecidas, então elas têm direitos e deveres. As pessoas com dificuldades psicossociais ou deficiências psicossociais são aquelas pessoas que muitas vezes têm um cognitivo preservado, uma capacidade intelectual preservada, mas não conseguem se estabelecer na vida, não conseguem manter relacionamentos, não conseguem ter projetos de vida e para frente. Certo. Ela precisa de uma reorganização, ajudá-la a se organizar para isso. Nós não vamos nomear quem tem e quem não tem aqui no Raverin, certo? Mas a gente assumiu, em 2020, que a nossa população não é só de pessoas com deficiência intelectual.
São pessoas que também têm deficiências psicossociais. Não fomos nós que fomos procurá-las, foram eles que chegaram a nós. Na busca de poder o quê? A pandemia nos ensinou, inclusive, a se sociabilizar melhor. Sim. Exatamente. E aí, o que Essa é a grande reflexão interna, né? E a gente sociabilizou mesmo online. Com certeza, né? Sim. De você fazer um happy hour online, cada um na sua casa, há uma lição de casa, há um trabalho, há um desenvolvimento, há uma terapia, há uma escola e assim sucessivamente. Eu acho que isso traz um pouco próximo do nosso depoimento, né? Que são essas pessoas e o quanto o Raveirinho é importante para essas pessoas. E eu vou só Claro. juntar uma coisinha para vocês. Apesar da gente ter essa diversidade, que é extensa, né? Sim, se abrir Muito um leque. extensa. Por isso que nós estamos aqui até a gente, ó, é muito atendimento, nós vamos causar muito mais impacto, né? Nós temos pessoas que nos reagem por um olhar, por um sorriso, por estar conseguindo ficar à frente da tela, levantando a mão, sabe? Então, assim, cada um expressa do seu jeito, da sua forma de ser. E é isso que a gente tem que respeitar. É o ser, quando Jesus fala humano, é o ser humano que está na nossa frente. É essa pessoa que está mostrando o que ela pode mostrar. A inclusão é igual para todo mundo? Não. A inclusão, a sociedade tem que ser inclusiva. Ela tem que quebrar as barreiras para as pessoas poderem estar na sociedade. Mas cada um de nós também vai estar na sociedade com a Da nossa sua forma maneira. de Da nossa ser. maneira. Da sua maneira. Né? Somos 5, somos 7, 8 aqui. E não existe uma única forma, né? Não é perfeito. E não existe o que é certo e o que é errado. Não põe no existe Excel, isso. não põe no Excel e puxa pra baixo, não é, né? Não é. Qualitativo é muito mais importante para nós. E tem uma outra coisa, qualidade de vida. Todos nós buscamos qualidade de vida. Todos nós buscamos aceitação. Todos nós buscamos estar feliz. Todos nós buscamos ter algo para fazer, pertencer ao universo. E porque nós não somos pessoas que vivemos no isolamento. Não, e você tá falando isso e a hora que você vê o longo, né, do caminhar, a hora que você traz isso para o mundo corporativo, que a etapa final é a gente colocar a garotada no trabalho, inserir no trabalho, você hoje encontra CEOs com esse olhar, pensando na qualidade de vida, pensando, né, nos seus funcionários, pensando no que ele pode melhorar, porque, claro, essa fórmula é simples, o meu funcionário é mais satisfeito, ele vai produzir mais. Mas então passou você a entender que investir em qualidade de vida da sua equipe... Não só ele, né? A família dele. Sim, também. E aí a Quando gente você diz para assim, para pensar nas empresas que hoje em dia têm berçários, em qualidade de vida, tudo que você pode se beneficiar, mas você beneficia também um ente da sua família, quer dizer. e aí a gente diz aquilo que a Débora falou. A gente passa por um processo de transformação todos. Quando você pode propiciar para nossos voluntários, e nós temos que agradecer o voluntariado do Raveirinho. Nós temos um voluntariado social que está conosco desde o primeiro momento, que nos deu força, né, Jacques, para que a gente pudesse ter visibilidade, captação de recursos. Elas inventaram atividades, bazares, shows, e com isso nós sobrevivemos. Nós não temos um grande patrocinador. Não, Nós é temos uma batalha. pessoas que espontaneamente nos ajudam ou acreditam naquilo que nós estamos fazendo. Então, se nós vamos fazer um show, ela vai no show. Sabe? São pontuais. A gente pode dizer que a gente tem pontuais e tem associados. Mas o grande lance é que essas voluntárias foram fundamentais. E como elas são hoje ainda fundamentais dentro desses 25 anos, elas também são fundamentais nas oficinas, porque todas as oficinas são realizadas por voluntários, porque eles emprestam sua expertise. Sim. Elas trazem aquilo que elas sabem fazer para um mundo que muitas vezes elas não conheciam. E elas aprendem a conhecer esse mundo. E aí, Como uma pessoa faz hoje, ela está aqui escutando a gente, como ela faz para ser voluntária? Ela entra no nosso site e ali ela tem um link que joga para ela? No site tem para ela preencher lá e ela pode mandar um e-mail também para raveirim@raveirim.org.br falando que quer ser voluntária, que a gente também tem fala com ela. contato. Legal. Seja voluntário.
Seja voluntário. Seja um voluntário. É o mínimo. Mas também pode doar, né? Posso, né, pedir uma doação? Pode. Por favor, certeza. por favor. Você tá falando aqui 20 segundos de história e minha cabeça tá, assim, passeando nesse período, quanto desafio, quanta coisa conquistada, e que gostoso estar nesse momento agora, planejando o Haverim em novas eras, né, em novos momentos, quer dizer, quanta coisa já foi conquistada, né, quanta coisa faz com que a gente consiga jogar novos campeonatos, né? E essa conquista nos trouxe novos desafios. Nós temos hoje um conselho, né, ativo, formado por diferentes pessoas. Você faz parte do conselho, Jô faz parte do conselho. E o que a gente quer? Criar comissões que venham agregar ao Haverim, sabe? Dividir. E tem uma coisa muito importante dentro de tudo isso, que nós aqui já estamos passados da idade, né, Jacques? Nós queremos criar novas lideranças, novas pessoas que assumam o Haverim. Por isso que nós estamos... Então, peraí. Esse é o tema da nossa live. Vamos lá. Não digo. Por quê? Transformando vidas. Transformando vidas. Não só a vida deles, mas as vidas de todos nós. E a gente já transformou algumas, né? Não tenha dúvida. E talvez a gente tenha transformado vidas de pessoas que a gente nem sabe que transformou. Quando o nosso grupo foi fazer um passeio e as pessoas viram, né? E viram eles inseridos e a gente nem teve contato, essas pessoas a gente nem soube. Então, assim, talvez não, certeza que o impacto é muito maior, porque a hora que a gente consegue estar conectado, essa transformação ela passa a ser natural, né? Você sabe qual é a nossa última conexão? Foi um curso na Pinacoteca sobre artes. Olha que genial. Online para os nossos usuários. Olha que genial isso. Como a sociedade se abriu, né? Então não era mais só ir na Pinacoteca e você poder mostrar, palpar as obras de arte. Eles transformaram o conteúdo online para nossas pessoas. E adaptado para a pessoa com deficiência intelectual. Parabéns para a Pinacoteca, né? Parabéns. E isso é olhar para todos. Aí somos todos iguais. Exatamente. Aí eu posso falar em meritocracia. Estou dando condições iguais para todos, né? Adquiriria. E sabe que uma outra coisa? A gente está falando de equidade. Sim. Equidade, assim, não é, eu vou dar para ele eu poder olhar. Eu vou pôr ele num banquinho onde ele vai olhar na mesma altura que eu estou olhando. Eu não preciso do banquinho. O outro precisa de 2 banquinhos para subir, para poder olhar do mesmo jeito que eu estou olhando. Você está pensando nisso? Tô. E eu queria tanto que os empresários pensassem com as nossas cabeças. Que os nossos políticos pensassem com as nossas cabeças. E eu não estou falando dos políticos que se identificam com a nossa causa, que isso é a coisa mais fácil que tem na sociedade. É a gente, aquelas pessoas Se que são... transformando naquele que não tem o conhecimento. O desafio é esse. Então, assim, eu queria que a gente abrisse a cabeça para isso como sociedade. E, infelizmente, a gente não é um software, né? Que pluga e lança a versão 5.0. Né? Mas a gente tem que estar olhando, não é possível que a gente está falando disso como uma grande coisa. Isso devia ser olhado lá de baixo, né? Mostra como o ser humano precisa evoluir muito ainda, né? Com certeza. Mas quanto ele já evoluiu? Demais. Na nossa área... Olhar o copo cheio. Na nossa área, eu posso dizer que eu trabalho há mais de 50 anos, eu tenho uma enorme admiração por tudo que nós evoluímos. Mas Muito. você é parte dessa transformação. Até porque você se transformou para se transformar no próximo, né? Então, essa é uma evolução constante. E essa é uma evolução de geração em geração. Sim, e a gente tem que lutar para que a gente consiga ter mais pessoas fazendo, mais pessoas falando. Eu luto para não existir a palavra inclusão. E você sabe o que, Danilo? A gente trouxe depoimentos da coletividade judaica, porque nós estamos no centro da coletividade judaica, nós fazemos parte da coletividade judaica. Mas a nossa intenção não é só a coletividade judaica, é poder levar o nosso conhecimento, as nossas experiências para fora da comunidade. Isso responde a pergunta da Solange, que ela me mandou no WhatsApp, no Instagram. Qual é o papel da coletividade judaica, né, na atuação? Está aqui, ela nasceu lá, ela apoiou e agora ela quer pegar essa experiência positiva e transbordar e levar para onde deu certo. 25 anos dando certo, vamos aumentar, vamos beneficiar mais gente. Que outros grupos façam. Sim, que façam. Sejam de idosos, sejam de crianças, né? Olha que depoimento gostoso esse. Posso mostrar? Pode. Por favor.
O Haverim representa para o Eduardo hoje todas as formas de lazer com as quais ele se identifica e com as quais ele fica feliz, trazendo também para a família um alívio em relação aos nossos problemas. Olá, nós somos José e Clara Rapaporte, pais do Eduardo, que frequenta o Haverim há uns 20 anos. 25. E além dessas questões, ele também tem amigos, é o lugar onde ele pode ter amigos, onde ele é aceito, além de fazer as oficinas socioeducativas, que ele aprende muitas coisas, onde eu destaco a cultura judaica, que foi a oportunidade que ele teve de aprender sobre o judaísmo. Ele é capaz de seguir uma cerimônia de Rosh Hashanah ou de Shabbat, sabe as rezas e se sente muito feliz em participar. O Haverim é fundamental na vida do Eduardo e da família. Além disso, nós temos amizade com os outros pais, formamos uma rede de apoio que dá a todos uma certa troca nas questões tão difíceis que enfrentamos com os nossos filhos ao longo da vida. Meu nome é Thais Saruê, eu atuo no grupo da Oficina de Cultura e Música Judaica, juntamente com a Morá professora Sarita, Peg e Adriana. A minha parte é a parte da música, não só judaica, mas a música em geral. O meu objetivo é passar para os nossos alunos, Hanihim, o conhecimento através da música, que fica muito mais fácil, e a música, ela faz aflorar os nossos sentimentos, né? Trazendo, além de conhecimento, uma calma, uma tranquilidade e uma felicidade. E o meu objetivo é a felicidade, o conhecimento e também a união. Através da música, os nossos alunos conseguem interagir entre eles. É isso. Olá, eu sou a Sarita, professora da Oficina de Cultura e Música Judaica Ilana Zucker, do Grupo Haverim. O que eu posso dizer é simplesmente que é maravilhoso fazer parte dessa turma maravilhosa que tem muita vontade de conhecer suas raízes, sua história, sua memória, seus valores judaicos e se divertir com a música. Cada aula é um grande aprendizado. Eles aprendem e a gente muito mais. Fazer parte de um grupo sem preconceitos, sem julgamentos, experimentar algo de valor nessa vida. Aprender que ninguém é diferente de ninguém e que a gente está aqui para conquistar o nosso espaço juntos, amigos. Gente, isso mostra a essência do Haverim, de quem está lá. Primeiro agradecer a Clara e o José pelo depoimento, que delícia ouvir eles contarem. Mas a Sarita e a Thaís são conselheiras e mostra a essência e a humildade do que é delas de se apresentarem como professoras voluntárias. Eu sou fã delas porque elas de fato abraçam, se entregam, mas elas nos ensinam muito com essa conduta e com essa postura. E isso me leva a fazer uma pergunta para você, Jacques. Não vou perguntar se você tem mundial, não vou falar do Fax de 51. O que te fez querer ser presidente do Haverim? Né? O que te motivou a isso? Que eu acho que é uma passagem de bastão legal. Bom, aqui deixa eu fazer um retrospecto aqui. Para chegar a esse ponto que hoje eu cheguei e estou nesse cargo, tem que retroceder mais ou menos uns 15 anos. Uns 15 anos atrás, eu sou pai de um menino que faz parte do Haverim. É algo que
de uns tempos para cá, a gente conseguiu trazer mais pais participando, e eu acho que isso vem a somar, e eu acho que isso foi um ganho que o Haverim realmente teve e conquistou. Então, naquela época, minha esposa e eu, nós estávamos procurando um lugar que fizesse um pouco mais, desse um pouco mais de apoio, tivesse uma sociabilização para com o nosso filho e tudo mais. E, no fim, acabamos achando o grupo Haverim, graças a Deus. E isso daí foi, logicamente, foi nos envolvendo de uma tal forma que eu acho, sinceramente, que para você fazer um acompanhamento, para você ter realmente uma interação, eu acho que tem que participar de todas as atividades possíveis dentro da comunidade, dentro do grupo, como participar de eventos, participar de palestras, participar de reuniões, né? Eu acho que isso é muito importante, isso é um papel que os pais realmente devem ter. E com isso eu fui acabando me envolvendo, né? E as coisas foram acontecendo, eu fui me envolvendo cada vez mais, até que um belo dia um dos, diria assim, fundadores do grupo, né, me convidou a fazer parte da diretoria. E aí eu fui me inteirando cada vez mais e fui participando junto com outros diretores. Na época não tinha muitos pais ainda, de todas as problemáticas que o grupo trazia e que a gente tinha que ficar resolvendo e tudo mais. E esse foi um envolvimento que foi num crescente, né? E de repente, quando eu fui ver, eu estava bastante envolvido até o pescoço, né? Então essa foi uma das razões. Mas tudo foi evoluindo dentro do grupo Haverim. E isso também foi, sei lá, nesse crescente que eu estava comentando, toda a parte administrativa foi realmente ficando mais atualizado e foi ficando mais de acordo com aquilo das necessidades que tinha que ser feito no momento. E isso nos levou, evidentemente, a mudar uma série de coisas, inclusive na parte financeira, administrativa e tudo mais. E evidentemente, como o Haverim foi crescendo, e eu sempre faço uma comparação, que quando você é pequeno e você vai crescendo, você vai ter que ficar trocando de roupa, né? Sempre colocando uma roupa maior, porque você está crescendo, etc. O Haverim aconteceu a mesma coisa. Eu, quando entrei, o Haverim, eu acho que estava ainda com calça curta, mas hoje ela está com calça comprida, né? Ela foi crescendo. E isso foi um ganho, eu acho que muito bom. Mas com isso também outras solicitações foram acontecendo. Para você crescer, você tem que ter uma série de exigências até governamentais e a organização foi se transformando. Já não era mais só um sonho de 4 ou 5 famílias, né? Já era algo que já partia para uma coisa mais profissional, né? E com isso também os estatutos foram mudando. E chegou a um ponto em que o estatuto já rezava que tinha que haver uma mudança também dentro da organização, dentro da presidência, né, por força estatutária. Então, foi a ocasião que... a profissionalização. A profissionalização. Foi a ocasião em que, sei lá, me deram essa possibilidade de hoje estar ocupando o cargo que eu estou ocupando, né, e... Bom, vamos ver. É isso daí, isso que me fez trazer aqui para o nosso grupo, aqui para o nosso cargo. Eu acho que a Esther realmente fez ao longo desses anos uma administração excelente. Nós pretendemos continuar e isso é uma das coisas que me motivou mais. Dar uma continuidade dentro do padrão que a gente tem. Evidentemente vai melhorando e se adaptando, se adequando às novas realidades, né? E aí já entramos numa outra fase que seria, sei lá, hoje o Haverim já tem
a visão de entrar numa era digital, né? Então, são essas coisas que vão progredindo. Ou seja, vamos ver se, de repente, eu tenho que trocar outra vez de calça. Você vai ter colocar que ter uma mais calça calças. maior. Vamos ter que ter mais calças. Calças né? diferentes. Na verdade, nós vamos melhorar o guarda-roupa agora, né? Porque agora nós vamos Exatamente. passar um período com o mesmo tamanho, mas o guarda-roupa nós vamos ter... Aliás, o tamanho já cresceu. Mas eu acho que tem uma coisa importante. A nossa diretoria, no início, era com menos pais. E a gente fazia questão que fossem os pais, porque o Raverim é da família. Não é meu, não é teu, não é do... O Raverim é da família que está no Raverim. E nesse processo, a gente tem muito que dar valor a cada um desses pais que estão lá. Sim. Por quê? Porque eles começaram e aprenderam uma tarefa muito difícil. É se separar do que é ser pai, do que ser dirigente. Tarefa quase que impossível. Claro quase que impossível. surgem, quase, sabe? Vem, não, olha, sabe, aconteceu isso nesse final de semana, mesmo no grupo técnico também, que a gente tem a Clara, a Liliana, na diretoria a gente tem o Jacques, tem a Liliana, tem o Marcos, que são pais, né? O Valde, que nos ajuda. Então, mas assim, poder separar. Gente, isso é uma coisa muito importante. Poder separar o meu papel de pai, de mãe, né? E para o meu papel de dirigente, é uma transformação. Certeza que em alguns momentos, algumas decisões que eram tomadas iam ferir o meu papel de pai, mas eu tinha que tomar, né? E o quanto é difícil isso. Não, nós vivemos isso. Sem Tinha dúvida. mães que diziam assim para nós, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de como vai ser atingido meu filho. Será que ele vai ser atingido? Acredito, acredito. E isso foi sair da exclusão. Sim. Sabe? Sair da exclusão no seu papel verdadeiro. Ser pai e ser dirigente. Ele vai ser atingido. Eu estou diminuindo aqui a bolha que ele vive da sociedade e estou deixando essa camada cada vez mais fina. Sim. Né? Sem dúvida nenhuma. Vocês estão vendo todos nós aqui com um calendário na mão, né? Pois é, Vamos lá. Ó, O que você tem para contar pra gente? Bom, é o seguinte, nós temos, todo mundo já discorreu sobre as atividades que o Raverim faz, tem muito mais coisa ainda que poderia ser falado e a live teria que continuar. mas nós vamos Né? ter uma segunda. Pera que aí nós vamos Aí, logo, então, logo ter mais uma. Então, ótimo. Quantas a gente quiser fazer. Já estamos torcendo para que isso aconteça, né? Mas eu quero contar uma historinha para vocês pelo seguinte, eu hoje pela manhã, quando acordei, sinceramente, eu achei que eu estava em dezembro. E eu não sei por que cargas d'água, aí eu fiquei na dúvida. E o que a gente faz quando fica na dúvida? Que dia é hoje? Como é que a gente faz? A gente olha num calendário, né? E graças a Deus o calendário, eu sempre tenho um calendário em casa. E olhei no calendário e percebi que hoje ainda era novembro. Dia 30 de novembro, o dia de 30 doar. de Não posso novembro. perder essa, né? Não, Dia 30 de novembro, exatamente. dia de Vamos doar. lá, Chega lá. Eu ia chegar lá. E aí eu falei assim, puxa vida, realmente como é tão importante a gente ter um calendário na vida. Foi apresentado aqui uma série de oficinas que o Raverim faz e uma delas é uma oficina gourmet. E dentro da oficina gourmet, os próprios Hanifim são os participantes da oficina, fizeram e desenharam um calendário para 2022. Esse calendário... Naquela câmera ali, ó. Isso. Assim. É isso aqui. Esse calendário, como vocês podem ver, tem os desenhos que eles mesmos fizeram, né? E que nós estamos lançando nesse momento pela módica quantia de R$36, que eu tenho certeza que ninguém vai deixar de contribuir e comprar um calendário, porque vai ser muito útil. O dia que você acordar com a mesma dúvida que eu acordei hoje, sem saber qual é o dia, você vai recorrer a esse calendário aqui. E eu vou acrescentar. E você vai encontrar receitas deliciosas aqui dentro. Que beleza. E curiosidades também, porque eles pesquisaram curiosidades para poder incluir no Olha calendário. só. Como eu faço Feito para por adquirir? eles. Feito por eles.
Como eu E faço pelas para voluntárias adquirir? da oficina também que ajudaram a confeccionar. Como você Exatamente. faz? Pra Você adquirir. pode mandar um e-mail para o haverim@haverim.org.br e pedir. Pode entrar em contato conosco pelo telefone também, é só entrar no site, pegar todos Falar os com a detalhes. Luciana. Falar com a Luciana, que é a nossa Secretária. secretária, e a gente já despacha para vocês. Gente, então aqui, tem diversas maneiras da gente ajudar o projeto. A primeira é clicar no QR Code, fazer um Pix, entrar no nosso site haverim.org.br/doações, lembrando que o C cedilha e o acento né, não tem, doacões, né? Doacões. Ou ainda adquirir E uma edição limitada. uma edição limitada do calendário do Haverim por R$36 a unidade, quer dizer... Sem o frete. Sem o frete, é importante, gente, sem o frete. Se a gente tiver aí alguns representantes de logística, de um aplicativo, que puderem subir o calendário e de repente comprar pelo calendário, né, pelo aplicativo, sei lá, vamos estudar algumas possibilidades do que a gente pode fazer aí. Mas a gente tem um outro desafio, né? Nós estamos chegando no final da nossa live aqui, a gente estava discutindo quanto tempo era ideal e quanto não era, e esse é o nosso desafio semanal, as nossas reuniões terminarem exatamente no que a gente se propõe. Nós temos o chefe aqui. Durou muito mais. E quanto é gostoso a gente estar junto presencial, né? É a primeira vez. É a primeira vez que a gente está junto. Mas estamos chegando no fim, mas a gente tem alguns desafios ainda, alguns depoimentos a gente escutar. A gente quer terminar com não vou contar, não vou dar spoiler. Mas a gente tem um grande evento que a gente quer fazer ano que vem. Mas eu não vou falar isso não. Primeiro vamos ver esse depoimento aqui, que parece que tem um cara aí chegou e falou que queria falar. Então a gente falou para ele, grava aí alguma coisa. Aí ele gravou aí, vamos ver o que ele falou para nós. Janusz Korczak, um escritor polonês, nascido em Varsóvia e morto em Treblinka, costumava dizer que ele não podia criar uma outra alma, mas podia acordar uma alma que não estava desperta. Pois é assim que o Haverim trabalha desde 1995, despertando as pessoas para um outro lado, para uma outra visão sobre a inclusão. Haverim, amigos em hebraico, significa uma nova família, para pessoas que muitas vezes não têm tido a oportunidade de serem incluídas numa sociedade ainda tão preconceituosa, tão capacitista. Esse é um trabalho de valor, há mais de 25 anos. Como embaixador do Haverim, eu quero te dizer, se liga no Haverim, faz um voto de confiança para uma nova fase que vai chegar. Um Haverim mais digital, um Haverim com os dois pés nesse mundo exponencial, nesse mundo mais inclusivo, numa sociedade 5.0. Assistidas e assistidos, e suas famílias também, ainda mais computadorizados, ainda mais exponencializados, como pede o mundo, falando essa nova língua. Eu aposto muito nessa nova gestão, eu aposto muito nessa nova forma de fazer com que o Haverim, que há tanto tempo ajuda tantas famílias e principalmente os assistidos, possa entrar com os dois pés na era digital. Eu tenho certeza que vai ser uma grande mudança, que você aí do outro lado vai ter orgulho demais. Se liga no Haverim. Fica sabendo das atividades que aconteceram nos 2 últimos anos, anos muito difíceis para a sociedade e não menos difíceis para os assistidos e para suas famílias. Mas a gente venceu, a gente chegou lá. Então se liga, aprende com a gente como incluir mais e melhor e também do outro lado dá a tua contribuição. A gente espera muito de você, porque juntos a gente é sempre mais forte e chega mais longe. Um beijo, Haverim. Debbie, é com você. O que o Mark falou me toca muito, porque o nosso Haverim agora é digital, né? O ano que vem, quando a gente puder voltar presencial, a gente sempre vai manter agora um braço digital. Híbrido? Híbrido, porque a gente tem agora o pessoal de fora de São Paulo, a gente tem aquele que não vai poder ir naquele dia, então sempre vai ter alguém podendo se beneficiar também no online. Mark, um beijo, obrigado por você ter sido rápido, né, no nosso pedido. E ele fala uma coisa verdade, né? Hoje o ser humano, né, ele é 80, 90% do tempo digital, né? E nossa turma não podia ser diferente, né? E esse é o nosso desafio e a gente quer que vocês já comecem
a aguardar essa data, a gente vai divulgar mais pra frente para vocês, mas é além do Haverim, né? Guardem isso aqui, porque é uma grande transformação, é um novo passo para nós, né? Se completamos 25 anos, queremos mais 25, mais 25, mais 25. Nós vamos ter que estar sempre nos desafiando para isso. Com certeza. Eu tenho aqui, de novo, para vocês não esquecerem, os formatos de vocês nos apoiarem. A gente está aqui batendo na tecla para vocês como se fosse toma vacina, doa, ajuda a gente. Doa. Porque eu tenho uma pergunta para te fazer antes de terminar. O desafio da pandemia financeiro foi tenso, né? E quando você falou que não mandou ninguém embora, que manteve equipe, cara, trabalhão, né? É louvável isso. Por isso eu queria só lembrar, pegando esse teu gancho, que o Haverim é uma associação de direito privado e é de caráter beneficente. Portanto, ele depende das doações para dar continuidade a essas nossos projetos, né? Como hoje é o dia de doar, né? Eu acho que ninguém até agora comentou sobre isso. Vocês vão encontrar na tela a forma e o modo como vocês vão poder doar, mas eu posso dizer para vocês o seguinte, que é muito gostoso doar. É um lema dos escotismo, faça a sua boa ação de hoje. Então, não deixe de doar, você vai ver como vai se sentir muito melhor e mais reconfortado. Experimente e faça uma doação para o Grupo Haverim. Muito obrigado. É isso aí. Mas vamos provocar ele. Nós falamos pra caramba que hoje era o mundo de doar, né? Como nossas reuniões sempre tem uma briguinha ou não, aí nós falamos que hoje é o dia de doar, né? Talvez você aí que estava na sua casa não sabia que era o dia de doar, então doa para a instituição. Mais um depoimento, é o nosso depoimento final, que eu acho que todo mundo vai gostar e vai curtir. Antes do depoimento, eu queria que vocês terminassem, porque eu queria terminar com esse depoimento. Eu sempre digo que nós só estamos aqui porque as famílias do Haverim acreditaram na gente. E eu continuo falando a mesma tecla há mais de 25 anos. Só estamos aqui porque hoje, não só as famílias do Haverim acreditam na gente, mas como os nossos amigos do Haverim também acreditam. Né? Então, hoje somos uma família maior, Haverim. Por isso que estamos aqui e não temos medo de pedir doações. Não temos medo de pedir que se associe ao Haverim. Não temos medo de pedir, venha ser um voluntário, um colaborador do Haverim. Há espaço para todos. Da mesma forma que há espaços para as pessoas poderem se beneficiar do programa do Haverim, com certeza há espaço para você também estar conosco. Juntos, como para a frase do Mar, juntos somos mais fortes. Sempre. E sempre, né, Júlio? Sempre. Sempre. Eu não acho nada. Tenho certeza. Eu afirmo. Todos nós assinamos embaixo. E se você quer conhecer mais detalhe, mais informação, quer ter acesso, não quer entrar no site, liga para a Deb, manda um WhatsApp para a Deb, manda um e-mail, eu não vou dar o seu telefone, fica tranquila. Ela já falou aqui para vocês o e-mail. Entre em contato, vai lá conhecer. Né? Redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn, a gente está aí e a gente sempre responde. E seja um divulgador de que a pessoa com deficiência intelectual ou a pessoa com deficiências psicossociais, ela pode e deve, e nós devemos atendê-los. Seja no Haverim, seja em qualquer outra organização. Não a deixe excluída da sociedade. Faça com que ela faça parte da sociedade, que ela possa exercer o seu direito de cidadã. E aí, a gente precisa aprender a escutar as pessoas mais experientes. Que há muito tempo atrás, alguma pessoa falou assim para mim, quando se discutia a inclusão das pessoas com deficiência intelectual, vamos falar do protagonismo? Porque eles não podem ter o próprio negócio? Então, assim, vamos, se entreguem, acreditem, porque aí a gente consegue fazer um ambiente desse inclusivo. Posso pôr o depoimento que eu fiquei fã? Vocês não sabem o que é, né? Não? Imagina. Obrigada por estar conosco nessa noite, por nos apoiar e nos incentivar. Esperamos vocês em maio no evento do Haverim. Justo do que eles convidarem vocês para o evento em maio.
nada mais justo do que quem faz acontecer, que nós estamos aqui por eles, nada diferente disso. Convidar vocês, então, guardem a data. Com maio, eles e por eles. Por eles e com eles. Sempre, sempre juntos. Eu queria agradecer vocês 4, primeiro, por estar aqui com vocês, dividir essa live tão gostosa. Espero que vocês aí atrás tenham curtido e juntem-se a nós para cada vez mais a gente aumentar o número de amigos abraçados. Ó, um beijo, continuem. Um beijo. Obrigado. Um beijo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, Danilo. Pela oportunidade. Muito obrigado. Esperem a próxima, teremos mais. Em breve.